Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 61. Uma semana antes dos exames Chunin, Konogakakure enviou o cronograma oficial dos exames para todas as equipes que chegaram a tempo para participar. O primeiro exame estava marcado para 15 de dezembro, ano 42 do calendário de Konoha, às 8h30. Todos os candidatos deveriam chegar ao local do exame com pelo menos 30 minutos de antecedência para verificar suas identidades. Aqueles que não o fizessem arcariam com as consequências. Com o nascer do sol, a vila fervilhava de atividade. O dia certamente seria animado. Acordar cedo e um simples café da manhã com pílulas de soldado era o suficiente. Mastigando as rações de emergência sem graça e padrão ninja, Yagura murmurou para seus dois companheiros de equipe. Devíamos ter acordado mais cedo. Eu poderia ter levado vocês dois a bons lugares para comer. Já explorei a maior parte da vila até agora, conheço todos os melhores lugares para comer. B.A.K. Guarde a comida boa para quando passarmos nas provas e comemorarmos. Ringo Meiyuri esfregou os olhos e, de brincadeira, deu um soco na cabeça de Yagura. E de quem você acha que foi culpa? Você bateu forte demais. Sorte sua que os ninjas médicos de Konoha trabalham em turnos noturnos. Depois de terminar o treinamento na noite anterior, eles foram à unidade médica para receber tratamento dos ferimentos, garantindo que estivessem em ótima forma para o exame. Como resultado, eles não dormiram muito. Esfregando o rosto para acordar, Ringo Meiyuri agarrou Yagura pelo colarinho e ameaçou. Se você não forçar 5 vezes mais, não 10 vezes mais, os ninjas de Konoha, eu mesmo vou te estrangular. Hahaha, acho melhor eu fazer o meu melhor então. Yagura rapidamente se esquivou e se virou para ver o que Mukumo estava fazendo. Uma autorização de exame, 3 dias de pílulas de soldado, um conjunto completo de ferramentas ninja e 10 etiquetas explosivas. Ótimo! Mukumo conferiu as mochilas 2 vezes, certificando-se de que tudo estava no lugar. Quando Yagura se aproximou, entregou-lhe a bolsa. Certo, Yagura, isso é seu. Dê uma olhada. Ah, certo. Obrigada. Yagura pegou, sentindo-se um pouco atordoado. Só agora se lembrava vagamente de ter concordado na noite anterior em deixar Mukumo organizar suas coisas. Sim, obrigado. Não mencione isso. Mukumo também empacotou suprimentos de Ringo Meiyuri e os entregou. Muito apreciado. Mexa-se. Jin e Akebino bateu na porta, gritando para que se apressassem. Se alguém continuar perdendo tempo com conversa fiada, eu mesmo mato. Como Yagura era quem mais falava, ele se encolheu sob a pressão e rapidamente colocou seu equipamento nos ombros, calçando as sandálias. Os outros dois também aceleraram o passo. Uma vez prontos, a equipe partiu, seguindo Jin em direção ao primeiro local do exame, a Floresta da Morte. De novo, este lugar, ao ouvir um examinador que passava a resmungar, Yagura parou, intrigado. Toda vez que viemos a Konoha para os exames Chunin, é sempre aqui. Konoha não tem outros locais de exame? Hahaha, é por isso que Konoha é chata. Sunagakure não é assim. Dependendo do exame, usamos diferentes áreas do deserto. Mas ainda é só deserto. Yagura encolheu os ombros, desapontado. Quando chegaram à entrada da Floresta da Morte, Jin os deixou brevemente para entregar a papelada aos oficiais do exame de Konoha. Quando ele retornou, Yagura mal teve tempo de reagir antes que algo fosse atirado em sua direção. Segure isso. O quê? Tateando, Yagura mal conseguiu pegá-lo. Olhando para o item em suas mãos, viu uma ficha redonda numerada. Um lado tinha um fundo branco com texto preto, número 9. O outro lado tinha um fundo preto com texto branco, número 55. Vocês descobrirão para que serve quando Konoha anunciar as regras do exame. O tom de Jin era indiferente, como se dissesse, não é problema meu. Ele falou rápido, claramente desinteressado em explicar. Sem dizer mais nada, ele girou nos calcanhares e foi em direção à saída. Seu trabalho ali estava concluído. Agora era seu tempo livre. Com um aceno casual, ele realizou uma cintilação corporal e desapareceu de vista. Sério? Você poderia estar menos interessado em nos liderar? Embora suas queixas fossem diferentes, Yagura e Mukumo suspiraram em uníssono, exasperados com seu suposto instrutor. Ele é ainda menos confiável do que Kakashi parecia à primeira vista. O que houve com vocês dois? Ringo Meiyuri olhou para eles com curiosidade, suspirando sem motivo. Não me digam, que estão com medo? Seu sorriso provocador se alargou, travesso. Yagura se virou para ela com um olhar questionador. Você realmente não acha que nosso instrutor é nem um pouco irresponsável? Lendo sua expressão, Ringo Meiyuri cruzou os braços e zombou. Vocês são realmente inexperientes. Jinin Senpai é realmente muito responsável. Responsável? A dúvida de Yagura aumentou. Quando eu estava na Ambu, minha primeira missão com meu instrutor Jonin foi coletar informações e retornar à vila. Quando os ninjas de Konoha nos alcançaram, sabe o que meu suposto instrutor fez? Ele pegou as informações e fugiu, me deixando para trás para deter o inimigo. Não é só ele. Muitos dos capitães Jonin de Kirigakure não cuidam muito bem de seus esquadrões. Pelo menos, Jinin Senpai cuidou da nossa papelada antes de nos abandonar. Isso já é bem decente. Ela sentiu como se estivesse afirmando uma verdade inegável e soltou uma risada. Yagura, então devemos ser gratos? Acontece que é tudo uma questão de comparação. Mas falando sério, por que comparar com os inferiores? Por que não comparar com os instrutores de Konoha?
Os hematomas do treinamento anterior de Jinin ainda doíam um pouco. Yagura coçou a cabeça, frustrado, afastando os pensamentos sobre Jinin. Em vez disso, observou os outros genins de várias aldeias. Seus instrutores também haviam entregue fichas numéricas antes de partir, deixando-os examinando-os à própria sorte. Segurando seu token, Yagura discretamente o envolveu em coral. Não era preciso ser um gênio para adivinhar que os 2 números na ficha eram cruciais para o próximo exame. Mukumo reuniu seus companheiros de equipe e compartilhou o que havia aprendido. Há 225 candidatos neste exame, formando 75 equipes. Konoha tem 81 participantes, Iwagakure tem 51, Sunagakure tem 27. Há também 21 de Takigakure, 18 de Kusagakure, 15 de Amegakure e 9 de Yugakure. Até agora, identifiquei os números de 6 equipes, e nenhuma ultrapassa 75. A maioria dos examinados descobriu as coisas rapidamente e escondeu suas fichas, assim como Yagura fez. É tudo que tenho por enquanto. Mukumo coçou a cabeça, sem jeito. Desculpe, não consegui reunir mais. Yagura o cutucou com o cotovelo. Suas habilidades de liberação de nuvens são tão boas assim para reconhecimento? Dado que ele tinha detalhes sobre todos os participantes e seus números atribuídos, essa informação não era algo coletado previamente. Era algo que ele havia analisado em tempo real. Capítulo 62. Mukumo discretamente fez um sinal para Yagura prestar atenção no céu. Se um Hyuga estivesse presente e ativasse seu Byakugan naquele momento, ele teria notado que uma fina camada de chakra cobria toda a área de espera acima dos examinados. Como precisava cobrir todo o campo enquanto permanecia escondido, Mukumo usava apenas uma quantidade muito pequena de chakra. Esse chakra eram seus olhos. Não era um doujutsu como o Byakugan, nem era uma técnica sensorial facilmente detectada por shinobi do tipo sensorial. De uma perspectiva visual normal, a maioria das pessoas nem notaria a camada extremamente fina de névoa no ar. Dado que a maioria dos presentes não estava acima do nível médio Chunin, nenhum deles sequer sabia que deveria ter cuidado com a contravigilância. Era uma técnica de coleta de informações. Ironicamente, Yagura era particularmente fraco nessa área, tanto que ele nem percebeu. Mukumo observou a expressão de choque genuíno de Yagura, piscando surpreso. Ringo a Meiyuri de repente soltou uma risada ao lado deles. Yagura se virou para olhá-la. A Meiyuri hesitou por um momento antes de levantar a mão para acariciar sua cabeça cada vez mais frustrada. Com um sorriso provocador, ela disse, você é ótimo em lutar, mas precisa mesmo aprimorar suas habilidades de reconhecimento. Yagura não teve resposta, afastando-se para escapar da mão implacável de Meiyuri. Infelizmente para ele, havia outro ser, não, uma fera que também veio zombar dele. Iezobu, você realmente precisa melhorar suas habilidades de reconhecimento, hein? Yagura, você finalmente reaparece depois de um século de silêncio só para rir de mim? Izobu sorri silenciosamente observando seu Jinchuriki com diversão. Yagura, então Izobu, quando você vai realmente me ensinar a técnica do espelho d'água? Izobu muda o olhar sem dizer nada. Yagura, não finja que não me ouviu. Izobu, cala a boca. Que tal você terminar de dominar todas as técnicas de liberação de água que começou antes de pedir mais? Yagura, eu já dominei muita coisa, ok? E desvia o olhar com culpa. Izobu ouviu humanos comentarem mais de uma vez que as bestas com cauda, apesar de possuírem vastas reservas de chakra, nunca souberam como usá-las corretamente, e por isso puderam ser derrotadas e seladas dentro de Jinchuriki. Ele costumava zombar de tais alegações, consolando-se com o orgulho de sua técnica do espelho de água. Ser derrotado por humanos fracos? Isso foi só trapaça humana. Mas desde que Yagura se tornou seu Jinchuriki, Izobu percebeu que havia muito mais maneiras de usar a liberação de água do que ele jamais imaginou. De dentro do corpo de Yagura, Izobu testemunhou cada passo das aplicações criativas das técnicas de liberação de água de seu Jinchuriki, e ele tomou nota secretamente. Técnicas como o canhão de água de coral, que possuía uma poderosa penetração de longo alcance, e o canhão de palma de água, uma rajada explosiva de curto alcance. Uma técnica de prisão de água de alta pressão, ainda em desenvolvimento, evoluiu do jutsu da prisão de água. E mais recentemente Yagura começou a trabalhar em outra nova técnica, uma que combinava uma prisão de água de alta pressão com um mecanismo de agarramento de longo alcance. Enquanto Izobu memorizava cada uma delas, ele não pôde deixar de refletir. Ele estava no mundo shinobi há séculos. Então por que ele nunca pensou nessas técnicas? Sua conclusão final? Seu Jinchuriki era um monstro absoluto. Não só Izobu não conseguiu desenvolver essas técnicas, como até mesmo gerações passadas de humanos falharam em fazê-lo. Então, apresse-se e termine o que começou. Izobu, de qualquer forma, digira meu chakra direito primeiro. Um Jinchuriki que nem consegue se transformar completamente é patético. Quanto à técnica do espelho d'água, veremos. Yagura, como se ele fosse simplesmente entregar uma técnica tão valiosa. Se ele ensinasse a técnica do espelho d'água a Yagura, não lhe restaria nada além de chakra? Uma besta com cauda precisava ter algum orgulho. O fato de ele estar disposto a compartilhar seu chakra já era um grande favor para Yagura. O pirralho deveria estar grato. Com uma provocação final, Izobu se retirou rapidamente, sem nem dar a Yagura a chance de argumentar. Voltando à realidade, Yagura murmurou irritado. Droga, Izobu. Ele não conseguia entender o que aquela velha tartaruga teimosa estava pensando. Qualquer menção à técnica do espelho de água fazia Izobu reagir como se Yagura estivesse tentando roubar seu último tesouro. Mas ele tinha razão. Yagura tinha muitos projetos inacabados. Ele deveria terminá-los primeiro. A Meiyuri percebeu que Yagura estava saindo de seus pensamentos e deu-lhe um leve tapinha. Vamos. Parece que os examinadores de Konoha chegaram. Ah, certo. Yagura olhou para frente e avistou vários Chunin e Jounin de Konoha parados na plataforma.
Sem mais delongas, seguiu a Mayuri e Mukumo em direção à frente. Enquanto a equipe de Kirigakure abria caminho pela multidão, outros examinandos que notaram a chegada dos fiscais de Konoha também começaram a se reunir perto da plataforma. Muitos shinobi estrangeiros olhavam para os examinadores de Konoha com suspeita, se não com hostilidade declarada. No centro das atenções estava um homem com um penteado estilo abacaxi, o inspetor-chefe, um jounin experiente de quase 30 anos. Ele permaneceu completamente imperturbável diante dos olhares hostis. Verificando as horas, ele casualmente deu um tapinha no microfone conectado aos alto-falantes do local do exame e fez um anúncio. Todos os candidatos que participam deste exame Chunin, por favor, aproximem-se. Repito, todos os candidatos, por favor, aproximem-se. As regras para o primeiro teste estão prestes a ser anunciadas. Ele tossiu levemente antes de se apresentar. Sou Nara Shikaku, o inspetor-chefe deste exame. Os dois ao meu lado são meus assistentes, Yamanaka Inoishi e Akimichi Shouza. O loiro Yamanaka Inoishi acenou amigavelmente, enquanto o imponente Akimichi Shouza permaneceu firme, segurando um grande cajado de ferro que deixava claro que ele poderia esmagar qualquer um tolo o suficiente para desafiá-lo. Depois que os examinandos se reuniram, Shikaku continuou. Agora, explicarei as regras do primeiro exame. A multidão, antes inquieta, ficou em silêncio, todos os olhos focados nele. Isso deve ser familiar para todos vocês. Cada equipe recebeu uma etiqueta numerada, certo? Se não recebeu, vá até a bilheteria e pegue a sua. Shikaku levantou uma etiqueta de exemplo e Inoishi e Shouza fizeram o mesmo. A etiqueta tem 2 números. O lado branco representa o número do seu time. O lado preto representa o número do time que você deve perseguir. Shikaku fez uma pausa, deixando a informação assimilar antes de dar um exemplo. Se eu, Nara Shikaku, sou o time 1, meu alvo é o time 2, o time de Yamanaka Inoishi. Enquanto isso, o alvo do time 2 é o time 3, o time de Akimichi Shouza. E o time 3 precisa ter como alvo eu. Se eu encontrar e derrotar o time 2, obterei a etiqueta deles. Shikaku pegou a etiqueta de Inoishi e se virou para Shouza. Isso significa que agora herdei o objetivo do time 2, agora posso perseguir o time 3. O exame é simples. Para passar, obtenha a etiqueta do seu alvo designado ou a etiqueta da equipe que o persegue. Depois de cumprir o requisito, dirija-se à torre de vigia central da Floresta da Morte dentro de 3 dias. Examinando a multidão uma última vez, Shikaku verificou a hora e concluiu. Se não houver perguntas, dirijam-se às entradas da área de prova. A prova começa ao meio-dia. Capítulo 63. Minha juventude está queimando. Algumas pessoas. Não faço a mínima ideia do que estão dizendo. Tudo que ouvi foi, minha juventude está queimando. E então elas simplesmente seguiram em frente. A ponta da caneta parou sobre o formulário de renúncia. Ao ouvir os gritos altos, Yagura virou a cabeça bem a tempo de ver um shinobi de verde e cabelo estilo tigela passar correndo por ele. Might Guy saiu correndo, apenas para perceber no meio do caminho que seus companheiros não o haviam seguido. Ele se virou, correndo para trás enquanto gritava, Gema, Raido, juventude. Que juventude? Não entendemos. Shiranui Gema e Raido Namiyashi, com os olhos semicerrados de exasperação, aceleraram o passo para alcançar seu companheiro de equipe excessivamente entusiasmado. Might Guy fez um sinal de positivo. A juventude é feita de suor e superação dos limites. Que tal corrermos 300 voltas antes da prova? Não, eu recuso. O trio desapareceu de vista. Guy, Gema e Raido, hein? Alguns rostos bem conhecidos. Yagura girou a caneta antes de se concentrar novamente na tarefa. Ver pessoas conhecidas não era mais nada surpreendente. Com um movimento rápido e fluido, ele assinou seu nome na renúncia e a entregou ao fiscal no portão. Cada participante teve que assinar um. Ao fazer isso, eles reconheceram os riscos dos exames Chunin e concordaram que Konogakakure não tinha nenhuma responsabilidade por sua segurança. Em outras palavras, se morressem, a culpa seria deles por serem fracos. No máximo, Konoha poderia recolher seus restos mortais por cortesia. Quando Yagura terminou, a Mayuri, Ringo e Mukumo já haviam entregue seus formulários. Eram 11h39. Agora só faltava esperar o início da prova, ao meio-dia. A Mayuri percebeu que Yagura parecia intrigado pelo estranho shinobi vestido de verde e decidiu começar uma conversa fiada para passar o tempo. Aquele ninja de Konoha agora há pouco, bem interessante. Aquilo era mesmo um ninja? Para ela, os shinobi deveriam ser assassinos frios e eficientes, e não falar bobagens sobre juventude e paixão. Yagura percebeu a linha de pensamento dela e deu de ombros. Talvez ele seja um ninja exclusivo de Konoha. Juventude, paixão e tudo mais. Além de Might Guy, havia outros, Naruto, Kiba e Rock Lee. Mas ei, essa era uma série shonen. Personagens de sangue quente realmente tiveram tempo de tela. Certo, Lee? Yagura piscou antes de se virar para Mukumo. Conseguiu localizar nosso time-alvo? O número que lhes foi atribuído era o 9. O alvo? O 55. Mukumo balançou a cabeça. Eles estão escondendo seus números. As regras determinavam que pelo menos um membro de cada equipe deveria usar seu distintivo numerado na camada mais externa da roupa. Mas esconder o número em si? Isso era brincadeira de criança para o shinobi. Foi como uma demonstração de criatividade. O clã Aburami cobria os seus com insetos. O clã Nara usava sombras. Alguns simplesmente os enfaixavam com bandagens ou os cobriam com carvão. Todos funcionaram bem o suficiente para obscurecer o número. A eficácia variou, mas o esforço foi evidente. Alguns participantes esconderam completamente seus crachás, mas os fiscais não disseram nada. Talvez eles estivessem usando o método permitido de ocultação. Embora o genin ainda tivesse lacunas em habilidade e experiência, eles não relaxaram nos fundamentos da academia. O sol atingiu seu pico. O exame tinha começado. Bip! Um apito soou.
O portão de ferro diante dele se abriu com um estrondo, revelando a entrada escura e ameaçadora da Floresta da Morte. Em um instante, os examinados se transformaram em sombras bruxuleantes, avançando em direção às profundezas da floresta. Folhas e galhos estalavam sob passos rápidos. O farfalhar do movimento enchia o ar. Sá, sá, sá. Depois de cobrir alguma distância além da entrada, Mukumo formou um selo com uma só mão, dispersando a névoa em todas as direções para procurar outras equipes. Yagura, liderando o ataque, notou as ações de Mukumo e olhou para trás. Você consegue encontrar nosso alvo? Considerando que a maioria das equipes escondeu seus números. Por outro lado, se eles brigassem, uma oportunidade poderia surgir. Mukumo respondeu categoricamente, vou tentar. Sem pressa. Temos 3 dias. Haverá uma vaga mais cedo ou mais tarde. A Mayuri permaneceu calmo. Primeiro, precisamos estabelecer uma base. Na pior das hipóteses, eles teriam que sobreviver aqui pelos 3 dias inteiros. A comida já estava preparada. Antes de entrar, todos os participantes foram despidos de tudo, exceto de seus equipamentos de combate. Nem comida, nem água, nem mesmo pílulas de soldado. Mas contrabandear pílulas de soldado era brincadeira de criança para Mukumo. Nuvens camufladas para combinar com o ar o seguiram para dentro. Agora, elas retornaram à sua brancura natural, deixando cair um pergaminho lacrado. Mukumo abriu-o, pressionou a mão sobre as marcações e com uma baforada de fumaça. Aqui. Ele jogou algumas pílulas de soldado para Yagura, que as pegou com facilidade. Mukumo, você realmente é um kit de ferramentas ambulante. Bom trabalho, acrescentou a Mayuri, engolindo um comprimido. Seu olhar se voltou para cima, seu tom assumindo um tom ansioso. Ainda não encontramos nosso prato principal, mas temos um aperitivo. O batedor de cabelos brancos assentiu. 3 deles. Shinobi de Suna. Yagura suspirou. De novo. Suna, hein? A Floresta da Morte não era enorme. Com mais de 100 candidatos amontoados lá dentro, era como jogar lenha na fogueira. Liberação de vento, vendaval. Um dos ninjas de Suna que se aproximava balançou um leque enorme, enviando uma ampla rede de vento em sua direção. A Mayuri ergueu a mão para proteger o rosto do vento, a franja chicoteando violentamente. Ela olhou para os 3 shinobi de Suna nas árvores e zombou, imperturbável. Amplo alcance e inevitável, mas lento e fraco. Mukumo analisou com uma expressão impassível. Liberação da nuvem, separação da nuvem. Nuvens suaves e aparentemente inofensivas se manifestaram no ar, subindo preguiçosamente e aderindo à rede de vento. Normalmente o vento dispersaria as nuvens. Mas em vez disso, essas nuvens permaneceram firmes. O vento enfraqueceu. Quando o ataque chegou a Yagura, parecia nada mais que uma brisa matinal. Essa técnica anulava o chakra do jutsu inimigo, dissolvendo os ataques em nada. A única desvantagem? Era um pouco lento. Nada mal, Mukumo. A propósito, nosso número não foi exposto, certo? Yagura olhou para baixo, confirmando que o distintivo coberto de coral em seu peito permanecia escondido. A Mayuri engoliu outra pílula de soldado e sorriu. Não importa. Eles provavelmente estão aqui por ressentimentos pessoais. Afinal, as tensões entre as aldeias não eram exatamente um segredo. Ah? Os lábios de Yagura se curvaram em um sorriso irônico enquanto a água se acumulava em sua mão. A Mayuri de repente estendeu a mão e o deteve. Yagura inclinou a cabeça. Deixe que eu cuido disso. Sua voz era firme, não deixando espaço para discussão. Ela agarrou as lâminas gêmeas em suas costas. Relâmpagos crepitavam no aço, enrolando-se como serpentes. Capítulo 64. Testemunhando sua valiosa liberação de vento sendo facilmente neutralizada, o ninja de Sunagakure segurando um leque rosnou. Droga, que tipo de jutsu é esse? Uma Kekkei Genkai, talvez. Por que você está em pânico? São 3 contra 2, nós temos a vantagem. Eles são apenas recém-formados. Quão fortes eles podem ser? No entanto, esses 3 já haviam participado dos exames Chunin 3 vezes desde que se formaram. O ninja de Sunagakure no centro zombou, inclinando a cabeça para baixo para zombar. Olha o mais fraco, aquele pirralho que nem tem cabelo. E ele precisa de uma garota para protegê-lo. Ha ha ha. Tudo bem. Vendo a postura de Ringo a Mayuri, Yagura sacou sua arma e assentiu. Obrigado. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Mayuri enquanto ela erguia o olhar na direção dos 3 ninjas de Sunagakure. Eles estavam em apuros. Chiar. Antes mesmo que as palavras saíssem completamente de sua boca, um estrondo de trovão irrompeu. Em um instante a Mayuri desapareceu, deixando para trás apenas um chão queimado e enegrecido, cintilando com arcos de relâmpagos azuis. A visão chocante fez os 3 ninjas de Sunagakure arregalarem os olhos em descrença. Eles nem sequer perceberam o movimento de Mayuri. Para onde ela foi? Onde ela estava agora? Reagindo rapidamente, os 3 imediatamente mudaram de posição, formando uma defesa triangular costas com costas enquanto examinavam os arredores freneticamente. Não tinha como ela ser tão rápida. Ela precisava estar por perto. Pingar. Suor frio escorria pelo rosto de um ninja de Sunagakure e pingava no chão. Essa névoa. Escondida nas sombras das árvores, encoberta pela névoa espessa, a Mayuri sorriu maliciosamente, girando a lâmina em sua mão antes de agarrar o cabo mais uma vez em uma pegada invertida. Idiotas lentos. A provocação zombeteira chegou aos ouvidos dos ninjas de Sunagakure, fazendo-os levantar a cabeça em alarme. Bum! Com um salto poderoso, a Mayuri se lançou para baixo como uma estrela cadente, suas lâminas gêmeas girando para fora em um arco letal, envoltas em eletricidade crepitante. Acima de nós. Ela é rápida. Dispersem-se. Ah! Um deles reagiu um segundo tarde demais.
A Mayuri já o havia escolhido como seu primeiro alvo. Movendo-se com a precisão de um redemoinho, ela girou no ar, suas lâminas o cravando da cabeça aos pés em um movimento espiral. Aço carregado por raios perfurou a carne, deixando para trás feridas profundas em forma de hélice de DNA. O ninja de Tsunagakure mal teve tempo de processar o ocorrido antes que o terror inundasse seu olhar vago. Salve! Antes que ele pudesse terminar seu apelo, a Mayuri já havia sumido, e sangue jorrou em todas as direções. Um já foi. Sem parar, ela mirou nos dois restantes e avançou mais uma vez. A última coisa que os ninjas de Tsunagakure viram antes de morrer foi um borrão vermelho e a dança serpentina de relâmpagos envolvendo suas lâminas. Um deles foi cortado ao meio antes mesmo que pudesse lançar sua técnica de liberação de vento, e seu leque se partiu ao longo de seu corpo. O outro tentou fugir, mas a fuga era impossível. A caçada terminou com a lâmina de Mayuri cortando a parte exposta do seu pescoço em um movimento contínuo. O sangue jorrou. Não se mexa muito. Se você se mexer muito, não consigo te cortar em pedaços. Com alguns movimentos de pulso, a Mayuri livrou suas lâminas do excesso de sangue antes de chutar um cadáver para que ficasse de costas. Patético. Que perda de tempo. Agachando-se, ela vasculhou os pertences do último e encontrou o item essencial para o exame. Número 13. E no verso número 9. Idiotas. A Mayuri lançou um olhar irônico para os cadáveres. Lixo deveria ficar no chão, assim. Voltando para Yagura e Mukumo, ela colocou uma mão no quadril enquanto segurava as etiquetas na outra, exibindo um sorriso largo. E então, o que você acha? Os olhos de Yagura se arregalaram ao ver a etiqueta preta e branca do número 9. Sem chance. Mukuma sentiu com aprovação. A Mayuri, isso foi uma loucura. Claro, aqueles três eram fracos. Cruzando os braços, a Mayuri riu. Parece que demos sorte. Então, podemos ir para a torre de observação agora? Podemos ser os primeiros a passar no exame. Que rápido. Mas não foi o suficiente. Percebendo a excitação insatisfeita em seus olhos manchados de sangue, Yagura olhou para o número em seu peito. Isso significa que agora somos o número 13, o alvo. Devemos esperar pelos desafiantes ou ir atrás do número 55? Que tipo de pergunta é essa? Nós caçamos. Mukumo já havia espalhado sua liberação de nuvem pela maior parte da Floresta da Morte, monitorando inúmeras batalhas. O exame tinha acabado de começar, e sangue já estava sendo derramado por todo o campo de batalha. A escaramuça deles era apenas uma entre muitas. Algumas equipes miravam e defendiam estrategicamente seus números designados, enquanto outras lutavam apenas por vingança. Uma equipe de Vagakure, por exemplo, estava sendo atacada por esquadrões de Konogakakure, Tsunagakure e Kusagakure. Eles estavam em dificuldades. Depois de ouvir as informações de Mukumo, Yagura não pôde deixar de sentir pena da péssima posição social da equipe de Vagakure. Mukumo fechou os olhos momentaneamente, concentrando sua técnica sensorial. Nosso alvo foi localizado. Eles acabaram de morrer. Era uma equipe de Amegakure. Amegakure, hein? Não é um grande desafio, comentou Yagura, erguendo uma sobrancelha. Quem tem a etiqueta agora? Um esquadrão de Konogakakure. Mukumo franziu a testa levemente, olhando na direção de seu alcance sensorial. Eles notaram minha técnica e estão recuando. Distância, aproximadamente 2,3 quilômetros. Yagura fez a ligação imediatamente. Então o que estamos esperando? Vamos embora. Eles poderiam passar no exame agora se quisessem, mas isso não significava que eles queriam passar ainda. Tanto Yagura quanto a Mayuri compartilhavam o mesmo pensamento. Eles precisavam de mais aquecimento. Com esse acordo tácito, os dois imediatamente avançaram usando a velocidade aprimorada pela liberação de relâmpago, avançando na direção indicada por Mukumo. Mukumo permaneceu por um momento observando as figuras que se afastavam, enquanto seus olhos normalmente gentis se tornavam penetrantes. Percebendo que Mukumo não estava seguindo, os outros dois olharam para trás, apenas para vê-lo se dissolver em uma névoa. Yagura reconheceu a técnica instantaneamente. Ah, qual é? Ele está usando a cintilação corporal de nuvem? Irritado, Yagura apressou o passo. Esse cara, de sobrancelhas grossas e cara de honesto, mas está tentando monopolizar toda a ação? Ele não estava preocupado com a força de Mukumo. Tendo lutado com ele antes, Yagura podia garantir que Mukumo poderia lidar com a maioria dos Genin ou Chunin, e se as coisas não dessem certo, ele sempre poderia escapar. Mas encontros consecutivos com o inimigo em que ele nem conseguia acertar um golpe, era insuportável. A Mayuri riu baixinho. Ela não esperava que Mukumo, geralmente o mais reservado deles, fizesse uma coisa dessas. Enquanto isso, do outro lado, depois de roubar as etiquetas do ninja de Amegakure que os emboscou, a equipe de Konogakakure não perdeu tempo e deixou o local. Uma ninja Inuzuka olhou inquieta para seu companheiro de equipe Yuga. Você está falando sério? O chakra acima de nós pertence a apenas uma pessoa? Sim. O ninja Yuga sentiu seu Byakugan ainda ativado. Não importa o que acontecesse, estar sob vigilância constante era uma má notícia. O ninja Aburame ajeitou seu casaco de gola alta. Meus insetos estão inquietos. Au. A Kunoichi de Inuzuka deu um tapinha reconfortante em seu ninken. Sigukumaru diz, então é real. O cão ninja de cor pálida ganiu nervosamente. Au. Não tenha medo, a mamãe está com você. Espere. Os olhos do ninja Yuga se aguçaram. O chakra ao nosso redor está mudando. Uma densa neblina se formou à frente. Aburame abriu os braços, liberando um enxame de insetos em preparação para a batalha. A névoa se solidificou em uma figura humana. Um jovem ninja de Kirigakure de feições marcantes apareceu no caminho deles. Desculpas. Mukumo levantou a mão, apontando para a etiqueta no peito de Aburame com uma expressão ilegível. Entregue-o. Depois você pode ir embora.
Capítulo 65. Shinobi de Kirigakuri. Ao ver os protetores de testa dos ninjas que se aproximavam, a expressão de Yuga Satoshi escureceu um pouco. E outra coisa, se você realmente sente muito, então não fique do lado oposto. Qual o sentido de pedir desculpas? Eles estão nos menosprezando? Inuzuka Midori segurou seu ninken trêmulo, Gokumaru, junto ao peito. Um pensamento lhe passou pela cabeça, deixando seu rosto tenso. Kirigakuri. Será que são aqueles sobre os quais nosso sensei nos alertou? Duas pessoas estão se aproximando por aqui. Aburame Seiko ouviu as informações que seus insetos transmitiam, seu tom nem otimista nem relaxado. Uma delas é assustadora. Ah, não se preocupe. Eles não vão fazer nenhum movimento. Provavelmente. Mukumo estava ouvindo a conversa sussurrada com uma expressão ilegível. Além disso, eu agradeceria se você não me ignorasse. Satoshi e seus companheiros de equipe trocaram olhares rápidos e sutis sinais de mão para determinar sua estratégia. Espalhem-se. Voxas! Voxas! Midori e Seiko saltaram no ar, avançando em direção a Mukumo de lados opostos. Mukumo permaneceu imóvel, observando-os atentamente. Queria ver do que aqueles 3 genins de Konoha eram capazes. Suas habilidades funcionavam melhor ao reagir aos movimentos inimigos. De suas observações iniciais em sua batalha anterior contra a equipe de Amegakuri, a garota lutou usando uma técnica secreta que combinava com seu ninken. Aquele com óculos de sol usava insetos capazes de absorver chakra. Toque, toque. Midori e Seiko pousaram em ambos os lados de Mukumo, mas em vez de atacar, eles inesperadamente avançaram, ignorando o fato de que aparentemente o haviam cercado. Nani? Mukumo se virou surpreso, observando os dois passarem rapidamente por ele. Até mais, otário! Midori mostrou a língua, brincando enquanto olhava para ele. Vamos embora daqui, tchau. Eles não só tinham informações do seu sensei, mas com base em sua própria percepção, essa equipe de Kirigakuri era problemática. Eles tinham acabado de lutar contra o Shinobi de Amegakuri, o que significava que sua resistência e chakra já estavam esgotados. Pior ainda, havia uma grande possibilidade de que a equipe de Kirigakuri já tivesse coletado informações sobre eles. Uma análise rápida da situação levou a uma conclusão: recuar era a melhor opção. Droga, eles me enganaram. Aquele de casaco verde e óculos de sol, aquele que veste o número 55. Mukumo estreitou os olhos, levantando as mãos para puxá-los para trás. Mas ainda restava um. Eu vou te levar para sair primeiro. Seus companheiros de equipe eram apenas distrações. Yuga Satoshi de repente fechou a distância num piscar de olhos, atacando Mukumo de frente. Se esse Shinobi de Kirigakuri fosse o especialista sensorial ou de reconhecimento da equipe, e com um amplo alcance de detecção, então eliminá-lo seria crucial para a fuga. Eles precisavam se livrar dele e então avançar a toda velocidade para evitar a perseguição e chegar à torre de vigia. Com seu Byakugan, Satoshi conseguia ver os pontos de chakra de Mukumo com absoluta clareza. Ele abriu as mãos, assumindo a postura característica do taijutsu do clã Yuga. Punho gentil. Seu primeiro golpe acertou um ponto de chakra no ombro de Mukumo. Com seu Byakugan, ele pôde ver o chakra de Mukumo fluindo em direção às suas mãos. Sem hesitar, Satoshi continuou com uma série rápida de golpes de palma, cada um direcionado precisamente aos nós vitais do chakra de Mukumo. Legal. Midori virou a cabeça e viu o ataque de sua companheira de equipe acertar com sucesso. Animada, ela comemorou. Acho que os ninjas de Kirigakuri não são tão durões assim. Seiko, no entanto, permaneceu mais composto. No momento em que Satoshi acertou o primeiro golpe, Seiko sentiu que algo estava errado. Este Shinobi de Kirigakuri recebeu uma série completa de golpes do punho gentil, mas parecia completamente imperturbável. Na verdade, ele não só estava ileso como Mukumo não mostrou sinais de interrupção de chakra. Os olhos de Satoshi se arregalaram enquanto ele dava um passo para trás. Seu Byakugan confirmou que o fluxo de chakra de Mukumo permanecia perfeitamente normal, completamente inalterado pelos ataques. O que? Os rostos de Satoshi e Midori empalideceram. Ele havia recebido todo o impacto da técnica do punho gentil, e ainda assim conseguia usar o jutsu como se nada tivesse acontecido. Impossível. Os Hyuga se orgulhavam de suas técnicas, incapazes de acreditar que os ataques característicos de seu clã haviam falhado. Atenção! Seiko puxou Midori para trás bem a tempo. Os braços enevoados se estenderam do corpo de Mukumo, avançando em sua direção como gavinhas fantasmagóricas. A expressão de Mukumo permaneceu impassível enquanto ele controlava a névoa de liberação de nuvem para atacar novamente, dessa vez mirando em Seiko. Percebendo que era o alvo, Seiko olhou para sua etiqueta numérica e franziu a testa. Aquilo estava ficando problemático. Ele rapidamente desviou do apêndice enevoado. Droga! Você acha que eu vou deixar você me empurrar? Midori caiu no chão, coberta de terra. Limpando a boca, sua frustração transbordou. Hora de mostrar do que sou feito. Técnica das 4 pernas. Midori caiu de 4 com o chakra em alta. Suas unhas afiadas como garras, os dentes à mostra como os de um animal selvagem. Mukumo ficou parado, observando-a com olhos calmos. Ele não se mexia. Não me subestime. Suga. Midori rugiu, girando rapidamente em um redemoinho, avançando em direção a Mukumo. Sua velocidade, aprimorada pelas técnicas secretas de seu clã, a transformou em um borrão ao atingi-lo de frente, e passou direto por ele. Não houve resistência alguma. Parecia ainda menos substancial do que bater no algodão. O quê? Midori interrompeu sua técnica, pousando ao lado de Satoshi. Que diabos aconteceu? A habilidade dele está relacionada àquela névoa. Satoshi franziu a testa. O corpo dele pode se tornar intangível. É por isso que meu punho gentil não funcionou. Sua expressão escureceu quando ele percebeu. Será que isso é uma Kekkei Genkai?
Ataques físicos podem não funcionar com ele, gritou Seiko. Mudem de tática. Me deem cobertura. O enxame de Kikaishui rompeu das mangas de Seiko, formando uma densa nuvem negra que se chocou com a névoa. Os insetos imediatamente se agarraram à névoa, devorando o vapor repleto de chakra. Se ataques físicos fossem inúteis, nem o punho gentil nem o mimetismo bestial funcionariam. Sua única esperança eram os insetos devoradores de chakra de Seiko. Droga, nos deparamos com nosso pior confronto. Satoshi e Midori trocaram olhares antes de entrarem em ação. Suga. Punho gentil. Midori girou através dos tentáculos de névoa, cortando-os, enquanto Satoshi atacava com golpes precisos de palma, interrompendo o ataque de Mukumo. Mukumo observou os três coordenarem sua defesa, avançando em sua direção. Os Kikaishu o atacaram famintos, sentindo seu chakra como um banquete. Esses genin de Konoha eram muito mais fortes que o time de Tsunagakure de antes. Os insetos engolfaram Mukumo completamente, deixando-o preso dentro da massa contorcida. Liberação de nuvem, forma de nuvem fogo. Voxash! Num instante a névoa inofensiva se inflamou, transformando-se em chamas vermelhas ardentes. Os Kikaishu pegos no fogo queimaram instantaneamente, seus corpos frágeis incapazes de suportar o calor repentino. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Os restos dos cadáveres dos insetos caíram em fragmentos dispersos. Ser cercado por esses insetos era uma experiência desagradável, principalmente porque eles se alimentavam de chakra. Tendo perdido uma quantidade considerável de energia em um curto espaço de tempo, Mukumo soltou um suspiro cansado. Seus olhos cor de fogo contra o pano de fundo de sua técnica nuvem de brasa, fixaram-se nos três shinobi de Konoha à sua frente. Ele infundiu seu chakra de natureza ígnea em sua técnica de liberação de nuvem. Esta não era a forma usual de nuvem suave e enevoada da liberação de nuvem. Seu corpo inteiro irradiava um calor abrasador, e a tonalidade ígnea de seu chakra queimava os insetos agarrados a ele. Comparado a outras naturezas de chakra, a liberação de nuvem era inerentemente mais fluida, tornando-a altamente adaptável para transformações de forma. Ao integrar chakras elementais adicionais, ele desenvolveu poderosas técnicas ofensivas. Liberação de nuvem, explosão de nuvem, liberação de nuvem, tempestade. Com um aceno de sua mão esquerda, uma bola de fogo flamejante avançou em direção aos insetos que recuavam, incinerando tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, sua mão direita controlava uma nuvem carregada de tempestade, cujos ventos cortantes cortavam o enxame restante. Em poucos segundos, a ofensiva inimiga foi desmantelada. A força combinada do vento e do fogo impulsionou as nuvens de projéteis diretamente na direção da equipe de Konoha. Apesar de usar óculos escuros, o descontentamento de Aburame Seiko era evidente. Ele recolheu seus insetos e deu um passo cauteloso para trás. Então, ele tem esse tipo de jutsu. Seus Kikaishu estavam em clara desvantagem contra esse oponente. Clone humano bestial. O ataque de Mukumo era iminente. Inuzuka Midori rapidamente formou selos, e seu companheiro, o Ninken Gukumaru, se transformou em uma cópia idêntica dela e se fundiu ao seu lado. Juntos, os dois liberaram a técnica secreta de seu clã. Gatsuga. O ataque giratório combinado gerou um vórtice poderoso, colidindo de frente com as balas de nuvem. A rotação intensa interrompeu o impulso do ataque, espalhando brasas no ar antes que elas se apagassem. Por enquanto, o ataque de Mukumo foi neutralizado, mas nem Yuga Satoshi nem Aburame Seiko sentiram qualquer alívio. 3 contra 1, e ainda assim eles eram os que estavam sendo subjugados. E agora, seus companheiros de equipe chegaram. Ah, parece que não cheguei tarde demais. A luta continua. Mukumo olhou para trás e viu duas figuras empoleiradas no topo de uma árvore atrás dele. Yagura acenou com um sorriso casual antes de se sentar de pernas cruzadas para observar a luta. Ringo Ameiri simplesmente cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha em sua direção. Eles não tinham intenção de intervir. Isso foi um alívio. Mukumo tinha corrido na frente por um motivo. Ele queria conseguir uma vitória solo cheia de estilo, assim como Ameiri costumava fazer. Ele estava demorando muito? Ele decidiu resolver isso na próxima jogada. Liberação de nuvem, explosão de nuvem, liberação de nuvem, tempestade. Dezenas de balas de nuvem se materializaram. Mas desta vez havia variações, algumas brilhavam com água, outras estalavam com raios e algumas carregavam uma mistura de lama e detritos. Liberação de nuvem, dispersão de chuvisco. Liberação de nuvem, pequena nuvem de tempestade. Liberação de nuvem, atoleiro de nuvem. 5 tipos diferentes de balas de nuvem, cada uma infundida com um chakra elemental distinto, flutuavam ao lado de Mukumo. A equipe de Konoha ficou chocada. O que? Esse ninja de Kirigakure, ele possuía 5 naturezas de chakra? Assim como o terceiro Hokage? Ter mais de 3 naturezas de chakra era incrivelmente raro, com shinobi como Hiruzen Sarutobi e Ataque Kakashi entre as poucas exceções. Em todo o mundo shinobi, tais indivíduos eram quase desconhecidos. A maioria dos shinobi, mesmo entre as elites, possuía no máximo 2 afinidades elementais. No entanto, esse shinobi de Kirigakure tinha 5, além do seu Kekkei Genkai. Não importa se são 5 ou 10. Inuzuka Midori se agachou, corpo tenso para outro Gatsuga. Nada disso significa nada se você não puder nos impedir de lutar contra Gukumaru e eu. Gukumaru? Seu Ninken não estava ao seu lado. Ela se virou para olhar. Gukumaru estava encolhido atrás de Yuga Satoshi, com as patas dianteiras cobrindo sua cabeça enquanto ele tremia. Choramingar. Acalmar. Satoshi se posicionou diante de Midori e olhou para Seiko. Seus olhares se encontraram e sem dizer uma palavra chegaram à mesma conclusão. Eles não conseguiam vencer. Precisavam recuar. Seiko desabotoou a etiqueta marcada com o número 55 de sua roupa e a jogou para Satoshi. Este levantou as 2 mãos e deu um passo à frente. É isso que você quer, certo?
Com toda sua força, ele atirou-a bem alto no ar. Sem hesitar, ele se virou e saiu correndo, arrastando seus companheiros de equipe junto. Mukumo foi momentaneamente pego de surpresa pelas ações deles, mas rapidamente levantou a mão. Seu membro alongado como uma nuvem disparou, pegando a etiqueta no ar sem esforço. Apesar da força bruta do arremesso de Satoshi, a mão de nuvem absorveu o impacto, apenas se projetando levemente antes de firmar o golpe. Retraindo a mão, Mukumo olhou na direção em que a equipe de Konoha havia fugido. Eles ainda estavam dentro do seu alcance sensorial. Ele poderia persegui-los facilmente se quisesse. Mas ele havia alcançado seu objetivo. Não havia necessidade de problemas desnecessários. Ele se virou e viu Yagura e a Mayuri se aproximando. Após um breve momento de reflexão, Mukumo simplesmente levantou 2 dedos em vitória silenciosa. Missão cumprida. Sim. Torre Central da Floresta da Morte. Você está brincando comigo? Dentro da sala de vigilância, o inspetor Chunin de repente se levantou e gritou. Com um estrondo alto, sua cadeira caiu. Os outros Chunin, que estavam cochilando de tédio, imediatamente levantaram a cabeça em alarme. Como inspetor-chefe, Nara Shikaku também estava presente na sala de monitoramento da torre, que exibia imagens de vários pontos da área de exame. Ele abordou o momento do desabafo. O que aconteceu? Chefe inspetor, senhor. Peço desculpas pelo desabafo. O Chunin apontou para uma das telas, ainda com cara de atordoado. Mas já temos candidatos que concluíram o teste. O que? Há quanto tempo isso aconteceu? 20 minutos, eu acho. 21 minutos e 26 segundos. No monitor, a equipe de Yagura estava em frente à entrada da torre, apresentando suas etiquetas ao examinador do portão. Após a verificação, a entrada foi autorizada. Exame aprovado. Esses caras são monstros. Um Chunin coçou a cabeça. Ele havia feito os exames Chunin na mesma turma que Ataki Kakashi, um dos prodígios lendários de Konoha, que havia estabelecido um recorde na época. Normalmente, o tempo mais rápido de conclusão deste exame é de 2 dias. Enquanto Shikaku observava o trio caminhando pelo corredor, a surpresa surgiu em seu rosto normalmente legível. Chefe inspetor, mais uma equipe acabou de chegar. Desta vez, a expressão de Shikaku mudou. Ele rapidamente se adiantou para verificar o monitor. Não é um shinobi de Konoha. Eles eram de Wagakure. Yagura ficou surpreso ao ver outra equipe concluindo o exame tão cedo. Ele os reconheceu. Ei! Encostado na parede, Yagura os cumprimentou casualmente. Faz tempo que não nos vemos, crianças. 2 shinobi de Iva deram um passo para trás, pois já haviam sido derrotados por ele antes. Preferiria não ter visto você novamente. Hahaha. A Kaiva, o mais barulhento dos 3, aproximou-se entusiasticamente. Eu sabia que você ia passar. A gente vai se encontrar de novo. Da última vez foi muito corrido, não consegui me apresentar direito. Sou a Kaiva de Wagakure. Vamos nos dar bem. Karatashi Yagura. Yagura lembrou-se do adolescente de ombros largos e pele escura. Ele havia ajudado a bloquear um ataque de Sasori. Obrigado por isso, naquela época. Ah, sem problemas. Meus companheiros erraram, então considere isso um pedido de desculpas. Alto. Yagura suspirou internamente. Por que esse cara tinha que terminar cada frase com um ponto de exclamação? Capítulo 67. Um era um cabeçadura entusiasmado, o outro uma raposinha extrovertida. Depois de terem se unido brevemente em um encontro anterior, a Kaiva e Yagura logo iniciaram uma conversa casual. Falando nisso, por que vocês estão todos cobertos de ferimentos? Apesar de terem passado no exame tão rápido quanto a equipe de Yagura, diferentemente de seu próprio grupo que permaneceu ileso, a Kaiva e seus companheiros de equipe apresentavam ferimentos visíveis. Fomos emboscados por um bando de bastardos. A frustração de Akaiva era palpável. Eles estavam aqui para os exames Chunin ou apenas para resolver rancores pessoais? Eu vejo. Yagura olhou para Mukumo, que assentiu em confirmação. Então eles eram o azarado time de Wagakure que foi atacado por 3 esquadrões. Sinceramente, Wagakure tinha um jeito de fazer inimigos. Talvez manter a discrição fosse uma jogada mais inteligente da parte deles. Dito isso, o fato de Akaiva ter conseguido derrotar 3 esquadrões, 9 shinobi inimigos, sozinho diz muito sobre sua força. Quanto aos seus companheiros de equipe, Yagura já havia lutado contra eles pessoalmente e conhecia o nível de suas habilidades. Não havia como eles lidarem com uma luta dessa sozinhos. 2 ninjas de Iva contra um oponente cada. Akaiva? Ele enfrentou 7. Yagura de repente percebeu o trocadilho em seus próprios pensamentos e estremeceu. Com o passar do tempo, mais equipes foram chegando gradualmente à torre. Entre eles estavam rostos familiares. O esquadrão Sasori de Tsunagakure, que agora consistia apenas do próprio Sasori, Sarutobi Azuma de Konogakakure, Might Guy e Shiranui Gema. A primeira fase do exame durou 3 dias. A torre de vigia fornecia alojamentos e comida para aqueles que passavam, dando-lhes tempo para se recuperar. Ao meio-dia do 3º dia, o primeiro exame terminou oficialmente. Dentro da sala de monitoramento, Nara Shikaku relatou. Ao concluir o exame, um total de 75 equipes, ou 225 participantes, entraram na primeira fase. Apenas 31 conseguiram passar. Durante o exame, 94 participantes foram confirmados mortos. 77 recuaram em segurança para a entrada e 23 ainda estão desaparecidos na floresta. Ei! Muita coisa conseguiu passar dessa vez. Diante da grande tela de monitoramento, um grupo de fiscais e funcionários se reuniu. O terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, deu uma tragada lenta em seu cachimbo e assentiu. Nada mal, nada mal. Dos 31 participantes restantes, 3 eram de Kirigakure, 7 de Tsunagakure, 9 de Wagakure e 9 de Konogakakure. As vilas shinobi menores se saíram muito pior.
Apenas Takigakuri teve uma única equipe de 3 que passou, enquanto o resto foi completamente eliminado. Konoha teve um bom desempenho, empatando com Iwagakuri no maior número de candidatos aprovados. Entre eles estava o próprio filho do Hokage, Sarutobi Azuma. Como Konoha sediaria os exames dessa vez, manter sua reputação era uma prioridade. Com uma risada, Hiruzen Sarutobi os elogiou. Hahaha, o surgimento de tantos shinobi excepcionais é realmente uma bênção de Konoha. Os inspetores ao redor sorriram junto com ele. Sim, Hokage-sama. Shikaku hesitou antes de acrescentar. Hokage-sama, 31 é um pouco demais. Uma grande diferença entre um exame Chunin conjunto e um exame interno da vila era sua natureza pública. Esses exames não eram apenas para o shinobi, eles eram um espetáculo. Daimyo, comerciantes ricos e nobres assistiam. As batalhas eram semelhantes às lutas de gladiadores no Coliseu Romano, planejadas para cativar o público e atrair potenciais patrocinadores. Para manter esse padrão, os organizadores precisavam garantir que apenas os melhores dos melhores participassem das batalhas públicas. Além disso, as lutas precisavam ser concisas, de preferência, terminando em um único dia. Isso é um problema. Hiruzen Sarutobi compartilhou a preocupação de Shikaku. Felizmente já havia um plano para situações como essa. Todos os candidatos aprovados no primeiro exame foram convocados. 5 minutos depois, todos estavam reunidos na área aberta no primeiro andar da torre de vigia. Yagura passará os últimos 3 dias enclausurado em seu quarto, discutindo com Izobu e aprimorando o controle sobre seu chakra biju. Não lhe restara muita coisa. Todas as suas refeições foram trazidas por Mukumo. Hoje, ele finalmente saiu. De pé na frente do esquadrão de Kirigakuri, Yagura nunca admitiria que a ordem de formação deles era baseada na altura. O time de 3 homens de Kirigakuri ficou na 4ª fileira da esquerda. À sua esquerda estavam Tsunagakuri, Iwagakuri e Konogakakuri. À direita deles, Takigakuri. À frente dos esquadrões de Iwagakuri e Konogakakuri estavam Akaiba e Sarutobi Azuma, respectivamente. Ambos acenaram em cumprimento ao verem Yagura olhando em sua direção. Ei! Yagura respondeu com um aceno casual antes de desviar sua atenção para além do esquadrão de Tsunagakuri. Lá, ele avistou a pessoa que estava procurando. Sasori já havia consertado sua marionete, Iruko. Como de costume, ele estava escondido dentro da concha, projetando a imagem do velho. Quer Sasori tenha sentido o olhar de Yagura ou simplesmente notado alguém que não queria ver, ele deliberadamente virou a cabeça, fingindo interesse nas equipes de Konoha e Iwagakuri. Aquele bastardo do Sasori. Se não fosse pela multidão e pela ocasião, Yagura teria alegremente ido até lá e cortado a cabeça de Iruko novamente. Nara Shikaku havia chegado. Os candidatos reunidos imediatamente se aquietaram e seus olhares se voltaram para ele. A maioria dos fiscais que seguiam Shikaku não eram dignos de nota. No entanto, o homem que caminhava à frente de Shikaku estava. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage de Konogakakuri. O renomado professor do mundo shinobi, considerado o mestre em ninjutsu de todos os tempos. Em termos de status e força, esse homem estava no auge do que todo shinobi aspirava a se tornar. Diferentemente de seu eu futuro, Sarutobi ainda estava em seu auge, seus últimos anos de ótima condição física. Agora, o Hokage explicará as regras para o próximo exame. Ouçam com atenção. A voz de Shikaku ecoou pelo microfone antes que ele se virasse e fizesse uma reverência respeitosa. Hokage-sama, por favor. Muito bem. Hiruzen lançou um sorriso de aprovação a Shikaku antes de dar um passo à frente. Ele lançou um olhar gentil para a multidão, cachimbo na boca, mas falando com perfeita clareza. Para todos os shinobi excepcionais presentes, parabéns por passarem da primeira fase. Sair entre mais de 200 concorrentes prova que você já está entre a elite do seu ranking. Para se tornar um verdadeiro Chunin, no entanto, é preciso possuir. Lá vamos nós. Mais um longo discurso de liderança. A curiosidade inicial de Yagura rapidamente se transformou em tédio. Mesmo em outro mundo, parecia que os líderes adoravam fazer discursos. Yagura jurou que nunca se tornaria um desses adultos. Antes do segundo exame começar, há algo que preciso explicar. O verdadeiro propósito desses exames Chunin conjuntos é fortalecer alianças entre nações e aprimorar as habilidades de todos os nossos shinobi. Durante a segunda fase, muitos dos dignitários que comissionam nossas missões estarão assistindo. Esta é uma seleção para Chunin e uma demonstração de poder nacional. Vilas mais fortes recebem mais encomendas. Vilas mais fracas recebem menos. Esta é uma oportunidade de demonstrar nossa força. No entanto, antes de prosseguirmos, uma rodada eliminatória preliminar acontecerá. Hiruzen fez uma pausa. Agora vocês participarão de batalhas 1 contra 1. Somente aqueles que saírem vitoriosos poderão avançar para a segunda fase. Essas batalhas podem resultar em morte. Se alguém quiser se retirar, pode ir agora. Capítulo 68. Todos que passaram pelo primeiro exame já tinham chegado até aqui, ninguém desistiria por medo da morte. Todos os 31 participantes restantes avançaram para a próxima fase. O exame seguia um formato eliminatório, com 15 lutas no total. Um dos candidatos recebia uma dispensa e avançava automaticamente. Afinal, como diz o ditado, sorte também é uma forma de força. Os confrontos foram determinados por sorteio, com os resultados exibidos na grande tela eletrônica no primeiro andar. Parado na plataforma de observação, Yagura notou alguns rostos mais velhos misturados aos dos outros times. A julgar pela idade e comportamento, eles provavelmente eram os instrutores Jonin que acompanhavam as equipes. Examinando a área, Yagura procurou pelo homem que deveria ser o líder Jonin de seu próprio esquadrão. Onde está nosso instrutor? Quem sabe? Ryuhingo Ameyuri. Provavelmente desmaiou de bêbado em algum lugar. Sasori, onde estão Sato e os outros? Uma voz furiosa veio da seção de Tsunagakuri. Quem sabe? Talvez estejam mortos.
A resposta veio num tom rouco e mecânico, de um boneco humano. Sasori sentou-se sozinho no canto. Vale destacar que Sunagakure teve 7 candidatos aprovados no primeiro exame. Os outros 6 avançaram juntos, formando equipes completas. Mas os 2 companheiros de equipe de Sasori haviam sumido. Seu instrutor Jonin, claramente descontente com sua atitude desrespeitosa, o encurralou e exigiu respostas. Eles eram seus companheiros de equipe. Por que você está sozinho aqui? Explique-se. Sasori tinha pouca paciência para conversas sem sentido. Se Veneno pudesse resolver um problema, não havia necessidade de desperdiçar palavras. Um brilho de luz fria brilhou. O Jonin, que não tinha intenção de deixar Sasori livre, de repente sentiu uma sensação arrepiante de perigo. A cauda de Sasori o atacou com um golpe letal. Voxox! Estrondo. Anos de instintos de sobrevivência apurados em batalha salvaram o Jonin. Seu corpo reagiu antes da mente. Ele se defendeu com uma kunai e saltou para trás, evitando por pouco um golpe fatal. Sasori lançou-lhe um olhar profundo e calculista. Ou talvez estivesse olhando através dele, além dele, para algo completamente diferente. Ele não conseguiu matar nenhum único Jonin? Então esse nível de ataque não foi suficiente. Sasori, você? Cale-se. Recolhendo o rabo, Sasori se virou, sua voz fria. Não tenho paciência para ouvir bobagens. Ele também não tinha paciência para se envolver em conversas sem sentido. O Jonin de Sunagakure ficou furioso, mas manteve a compostura. A essa altura, a atenção de todos já havia sido atraída para a comoção. Seguindo o princípio de manter disputas internas em segredo, o Jonin lançou um olhar venenoso para Sasori, mas acabou indo embora, fingindo que nada havia acontecido. Maldito Sasori! Ele cerrou os punhos, reprimindo a raiva. Eu sou um Jonin. Ele estava mesmo tentando me matar? Espere só. Você acha que ser neto da anciã Tio te permite fazer o que quiser? O Kazekage não vai deixar isso passar. A breve perturbação atrasou um pouco o andamento do exame. Agora prosseguiremos com a rodada preliminar do segundo exame Chunin. A voz calma de Nara Shikaku chamou a atenção de todos. Os primeiros confrontos serão selecionados aleatoriamente. Assim que seus nomes aparecerem na tela eletrônica, avancem para começar. Ele levantou a mão e a abaixou. Comecem. A tela eletrônica piscou enquanto os nomes eram embaralhados em alta velocidade, alternando rapidamente entre os candidatos. Todos prenderam a respiração, com os olhos fixos na tela. Os competidores mais fracos rezavam silenciosamente para evitar enfrentar os talentos de primeira linha. Mas para aqueles confiantes em sua força, esta era uma oportunidade, uma chance de enfrentar um oponente formidável e dar tudo de si. Bip. Os nomes pararam de piscar. A primeira partida estava marcada. As pupilas de Yagura se estreitaram ligeiramente. Ele cruzou os braços e bateu levemente no cotovelo. De todas as pessoas. Yosha. Do outro lado da plataforma de observação, Might Guy irrompeu em uma aclamação ensurdecedora. Juventude. Paixão. Incêndio. O que poderia ser mais juvenil do que começar o torneio com uma batalha explosiva e sangrenta? Resposta, absolutamente nada. Ele, Might Guy, lideraria o ataque. Ei, Guy. Seu oponente é aquele ninja da névoa, Gema Shiranui apontou com um tom hesitante. Claramente, Guy havia enfrentado um dos piores confrontos possíveis. Então por que diabos ele estava tão animado? Eu sei. Mas é disso que se trata a juventude. Paixão. Batalha. Atordoamento. Guy fez um sinal de positivo para Gema e Raido, suas sobrancelhas grossas se contraindo de entusiasmo enquanto ele mostrava seus dentes brancos e brilhantes. A primeira partida. Shikaku olhou para os 2 competidores e anunciou, Might Guy vs Karatashi Yagura. Aquele garoto de cabelo estilo tigela? Ringo Ameiri olhou para o Genin de Konoha, cuja energia parecia doer seus olhos. Não é uma vitória fácil? Os shinobi de Konoha são sempre tão burros. Mukuma acenou com a cabeça para Yagura. Boa sorte. Era a coisa certa a dizer em um momento como esse. Mas, na verdade, Yagura não precisava de sorte. Ele iria vencer de qualquer maneira. Obrigado. Yagura saltou sobre o corrimão e aterrissou suavemente na arena. Ele não pôde deixar de refletir. Poderia Guy, hein? Será que havia algum destino estranho ligando sua linhagem à dos Jinchuriki? Anos mais tarde, Rock Lee lutaria contra o Jinchuriki do Macau da Gaara. E agora, Might Guy estava de frente para ele. Ele girou o pescoço, produzindo um som agudo de estalo, e deixou um pequeno sorriso se formar em seus lábios. Uma oportunidade perfeita. Might Guy girou no ar em uma série de acrobacias antes de pousar com um estrondo dramático. Com um braço atrás das costas e o outro estendido para a frente em sua postura característica, ele declarou, o cara poderoso de Konoha. Chegou. Yagura não se moveu. Respondeu simplesmente, olá. Ah, incrível. Você, como meu oponente, também está cheio de espírito juvenil. Raramente conhecer alguém que falasse mais do que ele. Yagura não fez nenhum comentário, apenas se preparando para a batalha. É assim mesmo. Shikaku levantou a mão. Comecem. O cara foi o primeiro a se mover. Como especialista em taijutsu, seu poder total só podia ser liberado a curta distância. Mantê-lo à distância o tornaria inútil. Ou melhor, nesta fase sua única técnica de longo alcance seria a arte secreta, arremessar utensílios de cozinha aleatoriamente. Bem, vamos ver como isso vai acontecer. Diferentemente de sua luta com Yagura não se preocupou em bloquear a aproximação de Guy. Guy disparou em sua direção em alta velocidade, com os olhos brilhando enquanto atingia o alcance ideal do ataque. Seu coração disparou de excitação. Ele girou e deu um chute poderoso. Redemoinho de Konoha. Baque. Yagura levantou o braço e recebeu toda a força do chute de frente. A perna de Guy, envolta em pesos pesados, bateu com força. Seu braço latejava de dor, mas ele aguentou. O Genin de Konoha engasgou em choque. Ele realmente bloqueou? Sem dar a Guy a chance de se recuperar, Yagura levantou a outra mão. Canhão de d'água.
Uma rajada de água de alta pressão atingiu Gai, fazendo-o voar. A batalha estava apenas começando. Capítulo 69. Simplificando, comparado a Jin em Akebino e Pakura, Might Guy não parecia nem de longe tão perigoso. Voxash! Might Guy mergulhou para frente novamente, diminuindo a distância entre ele e Agura, entrando em seu alcance de combate ideal. Desta vez, tanto sua velocidade quanto sua força atingiram outro nível. Grande redemoinho de folhas. Em termos de taijutsu puro, a força de Might Guy era, sem dúvida, superior à de um Chunin padrão. Mas nesse nível, Yagura poderia facilmente acompanhar. Notando os pesos presos às pernas de Guy, Yagura agachou-se, esquivando-se do golpe. O chute forte passou logo acima da cabeça, cortando o ar com tanta rapidez que lhe causou um arrepio na espinha. Might Guy recuou rapidamente com um salto. Mais uma vez, seu orgulhoso ataque de taijutsu não conseguiu acertar um golpe sólido. Yagura, por outro lado, levantou-se casualmente com as mãos ainda nos bolsos, balançando levemente na ponta dos pés. Parecia completamente à vontade. Como isso pode ser? Isso é emocionante. Might Guy cerrou os punhos de excitação, levantou os braços com um grito, assumindo mais uma vez sua posição de luta enquanto olhava nos olhos de Yagura. Juventude. Que juventude sem limites. Vou derrotar você aqui. Contanto que você não abra os 8 portões, está tudo bem. Claro que me derrotar está fora de questão. Uma enorme parede de água surgiu, interrompendo o avanço de Might Guy. Yagura estava começando a entrar no ritmo da batalha. Liberação de água, barreira de água, redemoinho de folhas. Might Guy saltou alto no ar, lançando a perna em um arco poderoso, cortando a parede d'água. Ao descer, desferiu outro chute devastador, direcionado diretamente a Yagura. Estrondo. O impacto destruiu o chão de pedra abaixo deles. Yagura desviou e imediatamente lançou um contra-ataque, avançando com o punho cerrado apontado diretamente para Guy. Guy, ainda se recuperando, mal conseguiu inclinar a cabeça para se esquivar. Ficou surpreso com a proficiência de Yagura em taijutsu. Levantando os 2 braços às pressas, bloqueou o próximo golpe e usou a força para se impulsionar para trás. Girando no ar, ele pousou graciosamente e imediatamente disparou para frente novamente como uma fera selvagem. Mais uma vez, eles se enfrentaram de perto, trocando golpes e chutes violentos. Observando a batalha, Mukumo falou. 14 vezes. Ringo a Meiyuri acrescentou. Até agora, Yagura teve 14 oportunidades de encerrar a luta com sua palma de coral. Por que ele não usou? Porque ele sabia mais do que qualquer um deles. Might Guy tinha uma maneira de romper o confinamento do coral. Não se tratava apenas de sua habilidade e poder de taijutsu. A técnica dos 8 portões liberou o imenso chakra de cada poro do corpo, capaz de quebrar qualquer restrição. Se possível, Yagura evitaria empurrar Guy ao ponto em que ele ativaria os 8 portões, porque nesse ponto a batalha se tornaria problemática. Esquivando-se do soco de Guy, Yagura agarrou o braço estendido do oponente. Com o foco de Guy na troca de golpes na parte superior do corpo, Yagura de repente se virou, abaixando sua postura e movendo uma perna em direção à parte inferior do corpo de Guy. No entanto, os reflexos de Guy eram igualmente aguçados. No momento em que sentiu Yagura puxar seu braço, ele reagiu, saltando para desviar do chute. Yagura exalou levemente e soltou o braço. Não é bom. Ainda no ar, Guy percebeu o que viria a seguir e sua expressão mudou. Ele está prestes a usar um jutsu. É liberação de água? Não posso deixá-lo criar distância. De jeito nenhum. Redemoinho de folhas. Apesar de não ter apoio no ar, Guy girou seu corpo com força, girando 270 graus para desferir um chute devastador em Yagura. Svi. Para a surpresa de Guy, Yagura deu um passo para trás suavemente, desviando do golpe com facilidade. No mesmo instante, ele juntou água na mão direita, transformando-a em uma lâmina afiada. Abaixando-se, pressionou a perna traseira contra o chão. Liberação de relâmpagos, trovão e flash. Exceto por alguns poucos selecionados, incluindo o terceiro Hokage, a única coisa que a maioria dos espectadores viu foi um relâmpago, e então Yagura estava atrás de Might Guy. A lâmina de água que antes era azul agora estava manchada de vermelho. Silenciar. Sangue jorrou de cortes profundos nos 2 joelhos de Guy. Uma dor aguda e lancinante percorreu suas pernas, e a perda repentina de sangue o deixou tonto. Sua mente ficou em branco por um instante e quando voltou a si, já estava caindo no chão. Rolando várias vezes, ele pressionou as mãos no chão, firmando-se. Seus joelhos tremiam enquanto ele tentava se levantar. Mas assim que ele se endireitou, suas pernas cederam novamente, quase o fazendo desmaiar. Zzz. Seus músculos tiveram espasmos, suas pernas estavam ficando dormentes. Levantando o olhar, seus olhos se fixaram na arma de Yagura, e seu coração afundou. Droga, então a lâmina de água foi infundida com chakra de liberação de relâmpagos, causando paralisia. Yagura inclinou levemente a lâmina de água, deixando algumas gotas de sangue respingarem em sua bochecha. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Adora usar as pernas. Então eu vou aleijá-las. As palavras, ditas tão levianamente, causaram um arrepio em toda a torre de vigia. Alguns dos shinobi mais jovens instintivamente pressionaram as pernas, olhando Yagura com medo. Então, olhando para Guy, eles não puderam deixar de se sentir aliviados por não serem eles que estavam lutando contra Yagura. Ringo, a Meiyuri e Mukumo trocaram olhares. Mukumo hesitou. Ele está fazendo isso de novo. A Meiyuri simplesmente deu de ombros. Às vezes ele fica assim. Eles já estavam acostumados com isso. Ultimamente, seu pequeno raio de sol, geralmente alegre e tranquilo, tendia a agir, de forma diferente durante as batalhas. Principalmente ao lidar com oponentes mais fracos. Não pergunte por quê. Eles já tinham sido alvos antes.
Gai instintivamente cruzou os braços para proteger seus órgãos vitais, mas não esperava que o alvo de Yagura fossem seus joelhos desde o começo. Arrancando um rolo de bandagens, ele as enrolou às pressas em torno dos ferimentos sangrentos. O pano ficou rapidamente encharcado de vermelho, mas ele ignorou, enrolando as bandagens com mais força, mordendo a ponta para prendê-las. A dor o consumiu enquanto ele se levantava, com as pernas ainda tremendo. A eletricidade persistente fez sua visão turvar. O mundo tremeluziu em branco. Olhando para cima, ele encontrou o olhar calmo de Yagura. Ele é só uma criança. 7, talvez 8 anos. Mas sua força já havia atingido tal nível. Um gênio. Mais um. Assim como Kakashi. Naquela época Kakashi também era um super gênio, tendo passado no exame de graduação antecipada naquele ano. E no ano seguinte, ele já era um Chunin. Eu só conseguia olhar para suas costas, separadas por um abismo impossível. Uma lacuna chamada talento. 500 voltas. Se eu não conseguir terminar, farei 500 voltas de parada de mão. Se não conseguir, 500 flexões de braço. Se ainda não conseguir, 500 flexões de braço com os dedos. Ele lutou a cada passo para alcançá-lo. E agora? Pelo menos no taijutsu eu nunca vou perder. Gai levantou as pernas da calça, revelando os pesos pesados amarrados por baixo. Juventude, queima. Capítulo 70. Bang. Bang. 2 pilares de treinamento com pesos caíram no chão com um baque retumbante no momento em que Might Gai o soltou. O impacto reverberou por toda a arena. A plateia. Uma nuvem de poeira subiu no ar, forçando Yagura a estreitar os olhos ligeiramente. Era uma cena familiar para aqueles que haviam testemunhado as lendárias batalhas de Lee. Pela primeira vez em muito tempo, Might Gai sentiu ausência de peso nas pernas. Com 800 quilos de peso removidos, mesmo com lesões nas pernas, ele se sentia melhor do que nunca. Ele saltou levemente sobre os pés, deleitando-se com a agilidade recém-descoberta. Sentindo-se leve como uma pena, cerrou os punhos e declarou com paixão ardente. Vamos lá. Agora é a hora da juventude se animar. Voxox. Sua figura ficou borrada quando ele saltou do chão, diminuindo instantaneamente a distância até Yagura num piscar de olhos. Como meteoro, ele desferiu uma saraivada de socos poderosos. Yagura ergueu os braços para bloquear, absorvendo o impacto, mas a força bruta o fez voar vários metros para trás. Girando no ar, ele ajustou seu corpo para cair de pé. Antes que ele pudesse se estabilizar completamente, uma forte rajada de vento passou rugindo por seus ouvidos. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto o campo de batalha rachava e se fragmentava sob o poder do ataque. Emergindo do meio da poeira rodopiante, Might Gai permaneceu de pé, com um sorriso confiante no rosto enquanto observava o centro silencioso do impacto. Rachaduras, esfarelamentos. Yagura empurrou para o lado um muro de pedra caído, espalhando detritos pelo chão. Ser chutado no chão não foi nada agradável. Então, depois de remover seus pesos, sua velocidade de fato aumentou significativamente, e agora ele pode exercer toda sua força com mais eficácia. A partir da breve troca, Yagura avaliou aproximadamente o nível atual de Might Gai. No momento, apenas em termos de taijutsu, Might Gai era, sem dúvida, mais forte do que um jounin comum que não fosse especializado em combate corpo a corpo. Mas ele ainda não havia atingido o nível de um jounin de elite. Yagura o comparou a oponentes anteriores. No mínimo, Might Gai ainda estava um nível abaixo de alguém como Jinin Akebino. Palmas, palmas. Tirando a poeira das roupas, Yagura se levantou sem esforço. Impossível. Nas arquibancadas, o genin de Konoha ofegou em descrença. Ele está completamente ileso. Aquele idiota. Sasori, que observava a luta com raro interesse, estreitou os olhos. As habilidades de taijutsu daquele ninja de Konoha chamado Might Gai eram realmente impressionantes. Infelizmente, ele havia escolhido o oponente errado. Aquele Jinchuriki Yagura nem estava falando sério ainda. Tic. Naquela época, esse pirralho não era tão indiferente comigo. Sasori se lembrou do momento em que, antes mesmo de ter tempo de reagir, sua marionete Iruko teve a cabeça decepada em um instante. A breve pontada de pânico que sentirá naquele momento ainda estava fresca em sua mente. Naquela época, Yagura estava totalmente sério com ele. Parado no centro do campo de batalha diante de inúmeros olhares de choque, escrutínio e cautela, Yagura simplesmente deu de ombros, imperturbável. Ele lançou um sorriso para Might Gai e disse: Agora, como foi mesmo essa frase? Ele girou o dedo no ar antes de fechar o punho e bater na palma da mão. Ah, certo. Seu ataque foi forte, mas não conseguiu perfurar a armadura inimiga. Sem chance. As pupilas de Might Gai tremeram enquanto ele repassava o momento em sua mente. O furacão de folhas havia pousado. Ele sentiu o impacto. Não havia como Yagura se esquivar. O ninjutsu defensivo? Não apenas liberação de água e liberação de relâmpago. Ele até tinha uma técnica defensiva rara? Mas se é uma defesa, então deve ter um limite. Os olhos de Might Gai se aguçaram de determinação. Lutar com você é realmente emocionante. Se um golpe não for suficiente, então eu te acerto 2 vezes. Se 2 vezes não for suficiente, então 10 vezes. A tão cheia de energia. Estalar. Abaixando sua postura, Yagura agarrou sua espada firmemente enquanto um raio azul crepitava ao redor de seu corpo. Seus olhos se arregalaram num piscar de olhos, trovão e flash. Antes que alguém pudesse reagir, Yagura desapareceu, seu movimento estrondoso penetrando direto no alcance de combate corpo a corpo de Might Gai. Sua lâmina imbuída de relâmpagos cortando para frente. Tendo sido pego de surpresa pelo ataque anterior, Might Gai imediatamente ficou tenso ao ver a energia crepitante. Seus instintos o alertaram. Ele precisava se mexer. Voxas! Um corte superficial apareceu em sua bochecha.
Mesmo com sua velocidade aumentada, ele mal conseguiu escapar. Mas o que o chocou ainda mais foi que os movimentos de Yagura não pararam por aí. Ao contrário de antes, este não foi um único golpe, todo seu corpo permaneceu envolto em chakra de relâmpago. Dezenas de lâminas de água carregadas de raios avançaram em velocidade extrema, cortando em direção a Might Guy a curta distância. A esta velocidade, os olhos de Might Guy não conseguiam acompanhar a trajetória dos ataques. Ele só podia confiar em seus instintos, sentindo as mudanças na pressão do ar e o vento cortante para se esquivar. No entanto, feridas começaram a se acumular por todo o seu corpo, algumas superficiais, outras profundas. Pior ainda, as lâminas de água conduziam eletricidade. Cada novo corte enviava um choque paralisante pelo seu corpo, tornando ainda mais difícil escapar do próximo ataque. Se isso continuar assim, eu vou perder. Preciso acabar com isso de uma vez. Suportando a dor, os olhos de Might Guy se encheram de determinação. Bam! Yagura foi lançado no ar por um soco devastador. Ele olhou para baixo, atônito. As mãos de Might Guy sangravam profusamente onde sua lâmina o cortara. Essa investida imprudente pegou Yagura completamente desprevenido. Ignorando a dor lancinante dos ferimentos, Might Guy cerrou os dentes e aproveitou a oportunidade. Apoiando as mãos no chão, ele se lançou para cima e chutou Yagura, lançando-o ainda mais alto no céu. Um chute, 2 chutes, 3 chutes, 4 chutes. Ignorando a dor aguda no joelho machucado, Guy continuou seu implacável ataque aéreo, levando Yagura cada vez mais alto no céu. Ele está planejando usar o Lotus primário contra mim? Yagura observou a expressão determinada de Guy enquanto ele se esforçava para ultrapassar seus limites. Para neutralizar a gravidade e lançar alguém 4 andares acima do solo, não havia dúvidas de que o Lotus primário colocava uma pressão imensa no corpo do usuário, principalmente com os joelhos machucados de Guy. A técnica era uma aposta desesperada. Mas ele não tinha outra escolha. Essa era sua única chance de vitória. Com uma explosão final de força, Might Guy impulsionou os dois a mais de 10 metros acima do solo, agora dentro da faixa ideal para o Lotus primário. As bandagens em volta dos seus braços se desfizeram, enrolando-se firmemente em volta de Yagura para prendê-lo no lugar. Tome isso. Técnica secreta de Taijutsu, Lotus primária. Boom! Os dois voaram em uma velocidade estonteante, caindo no chão como um míssil. Might Guy foi arremessado pelo campo de batalha, rolando diversas vezes antes de finalmente parar, esparramado de exaustão. A batalha ainda não havia terminado. Todo o público prendeu a respiração, com os olhares fixos na fumaça que subia no centro do campo de batalha. Por favor, deixe funcionar. Até Ringo, Meiyuri e Mukumo estavam observando atentamente. Mukumo se virou para o lado, querendo confirmar se Ringo estava pensando a mesma coisa que ele. Agarrando-se ao corrimão, o rosto de Ringo se encheu de preocupação. Por que ele não desviou? Da perspectiva dela, os ataques de Might Guy eram cheios de brechas. Com ninjutsu, Yagura poderia tê-los evitado facilmente. Toque, toque, toque. Passos ecoavam em meio à poeira que se dissipava. Uma figura emergiu, revelando Yagura dando um passo à frente. Os danos em seu corpo tornaram-se visíveis, sua camada cristalina rosa, semelhante a uma armadura, começara a rachar e se estilhaçar. Tic! A dor percorreu todo o seu corpo como se ele tivesse sido atingido por um martelo enorme. O chakra de Izobu já estava trabalhando para curá-lo, mas Yagura suprimiu isso, tomando cuidado para não revelar nenhuma pista que pudesse alertar o terceiro Hokage. Ele sofreu danos. No entanto, comparado a Might Guy, que estava esparramado no chão, exausto, estava claro para todos que ainda estavam em vantagem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.